Fala aí minha galerinha do 01 do inglês, meus alunos de pré-militar, meus alunos curiosos de fazer questão de inglês, meus alunos em geral, enfim. Gente, fiz aqui um videozinho para vocês só com questões de concurso de Simple Past e Present Perfect, passado simples e presente perfeito, né? Como vocês colocaram lá nos comentários e na página também, professor, faz questão de concurso, resolve questões de concurso, porque essas questões estão muito fáceis, não sei o que, não sei o que, não, não, não. Então, selecionei aqui algumas questões dos últimos anos dos concursos aí mais famosos, né? E, gente, é aquele papo, tem que estudar mesmo. É claro que a gente, assim, à medida que a gente faz, eu entendo que vocês, alunos de pré-militar, não estão a fim de aprender a falar inglês, vocês querem só fazer a prova, mas tem que dar uma estudadinha também, tem que ter o hábito de interpretar texto, de traduzir texto, para vocês adquirirem vocabulário, porque, cara, se vocês estão nesse momento inicial ainda, né? Porque, assim, a galera que geralmente eu dou aula já tá ali, ó, é meio que cascuda de concurso, então tá querendo mais pegar os bizus, eu até entendo, mas tem também a galera iniciante que precisa começar a ter certos hábitos, como traduzir texto, como fazer exercício de interpretação de texto, pegar gramática, ter o hábito de tentar fazer sozinho, porque isso tudo vai enriquecer bastante vocês, tá? Mas vamos ao que interessa. Essa apresentação aqui que eu elaborei para vocês, como eu disse, são questões de Simple Past e Present Perfect, tá? Eu não estou aqui explicando e fazendo teoria de nada, é só resolução de exercício mesmo, tá? Claro que no meio, né, dos exercícios a gente vai acabar voltando a uma teoria, explicando alguma coisa, mas não é o foco do vídeo, aqui é só resolução de exercício. Vamos lá. Eita, por que não está passando? Passou. Primeira questãozinha aí da AFA. Mark the option that completes the gaps respectively. I, lacuna, in Freeport, Illinois. My first job was at the local car wash. I, 16 years old. I, every day, all summer. Não, 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 professor, não estou entendendo nada do que você está lendo, eu não sei inglês. E aí, como é que vai ficar? Bom, quando eu pego uma questão, gente, de cara, eu procuro assim, entender em que tempo verbal que está esse enunciado, que está esse texto que tem aí. A gente está trabalhando aí com um mini texto. Vamos dar uma olhada nele? Eu tenho ali em Freeport, Illinois, my first job was. Quando vocês estudaram passado de verb to be, vocês sabem que passado de verb to be é was, para he, she, it, né? E para eu também, no caso, I. E ele começa o texto falando dele, né? I, né? Eu, nananã. Então, meu primeiro trabalho era numa. O que é car wash mesmo, gente? O nome disso é Lava Jato, né? No Lava Jato local. Eu, 16 anos de idade, eu, todo dia, todo verão, por $1 por hora. I worked, tenho aí outro verbo no passado, com outros 10 meninos, all of us, from different racial, religion and economic background. We had to clean cars in teams and we quickly learned to work together. Beleza. Só olhando para as alternativas, pessoal, eu já vejo que essa questão aí é uma questão que vai ter que exigir que eu preencha todos os verbos no passado, certo? Dê uma olhada só nas alternativas. A gente tem que fazer o raio-x da questão primeiro. Então eu olho para lá e vejo assim, bom, woke up está no passado, were está no passado, came back está no passado e came também. Na letra B, was born passado, had passado, traveled passado, got passado. Grew up passado, was passado, worked passado, were passado. Na D, lived passado, got passado, tried passado, lived passado. Show de bola. Então já sei que estou todo no passado. Eu não tenho aqui tempos, né, que estejam misturados para me confundir. Logo eu entendo que todo esse texto vai estar no passado, tá? Ah, professor, claro que eu sei que está no passado porque você selecionou questões só de passado. Mas se eu não tivesse selecionado, né, vocês teriam que fazer meio que essa análise para entender. Então vamos lá agora para a questão em si. I in Freeport, Illinois. Eu o que, gente, em Illinois? Letra A, woke up, eu acordei? Poderia ser? Poderia. I was born, eu nasci? Poderia. I grew up, eu cresci? Poderia. E I lived, eu morei, eu vivi? Poderia também. Então, por enquanto, as 4 alternativas aí possibilitam que, né, a gente complete essa primeira lacuna. E aí eu vou para a segunda. I, 16 years old. E aí é a primeira pegadinha dessa questão. Porque em português é muito comum eu falar eu tenho 16 anos de idade. Então, no passado eu tinha 16 anos de idade. E aí você associa isso, opa, se está no passado e ele tinha 16 anos de idade, eu vou lá e vou marcar had. E não é. Porque em inglês eu não falo que eu tenho a idade, eu falo que eu sou uma pessoa de tantos anos de idade. Logo no passado eu era uma pessoa, né, de 16 anos, que é a mesma coisa de falar eu tinha, mas aí a minha conjugação verbal vai ser com verb to be. Então a minha segunda lacuna vai ser preenchida com I was, tá? I was 16 years old. Então, pelo I was, eu já sei que a minha alternativa correta vai ser a letra C, tá? Mas, né, enfim, vamos
continuar vendo as outras. I, every day, all summer, for a dollar an hour. Então, eu todo dia, durante o verão todo, por $1 por hora. Eu o quê? Eu voltei todo dia? Eu viajei todo dia? Eu morei todo dia? Eu tentava? Não, I worked, né? Eu trabalhava. Então, eu trabalhei, né? E aí, depois ele reafirma isso. I worked with 10 other guys. Eu trabalhei com outros 10 garotos. All of us, todos nós, from different, éramos de diferentes, acabei falando o verbo. Todos nós éramos de diferentes raças, religiões e backgrounds econômicos. Nós tínhamos que limpar carros em time, em equipe, e nós rapidamente aprendemos a trabalhar juntos. Então a última aí vai ser verb to be, tá? All of us were. Todos nós éramos de diferentes raças, religiões e referências econômicas distintas. Beleza? Então aí, essa questãozinha da AFA vai ser a letra C. Opa. Tá. É outra da AFA, de novo. Beleza. Vamos nós. Complete the text. Of course they are no angels. Claro que eles não são anjos. But they, mas eles, us, pretty well, nós, muito bem, and they, e eles, to kill us, nos matar, like the Russian, como os russos. Então vamos, né? Aí pega pela tradução mesmo, vamos ver o que as alternativas dá pra gente. Se eu pego a letra A, of course they are no angel, but they carried us pretty well, mas eles nos cuidaram muito bem e eles atacaram para nos matar, não faz sentido. Se eles cuidaram da gente muito bem, então eles não atacaram. Então não pode ser a letra A. Letra B, of course they are no angels, claro que eles não são anjos, mas eles nos trataram muito bem e eles não tentaram, they didn't try. E aí eu tenho a minha forma negativa do passado, tem lá videozinho meu explicando simple past, negativa com did, e eles não tentaram nos matar como os russos. Então até então aqui letra B. They haven't treated. Eles não têm tratado, não tratam a gente bem, aí já está em present perfect, né? E eles não tentam nos matar como os... Não faz muito sentido, né? Eles não tentam nos matar, então eles não são anjos. Ficaria estranha essa frase. Então, letra C, não. E a letra D? They have worked us pretty well. Trabalharam com a gente muito bem e não tentaram nos atirar. To kill us, eu tenho uma construção com present perfect e depois outra com o infinitivo, então também não conecta, tá? Essa questão aí vai ser letra B, até pelo contexto do que a gente traduziu. Próxima questãozinha da EFON. On the way home, Jane at the bus stop. No caminho de casa, eu, Jane no ponto do ônibus. She, a beautiful dress, but she happy. Então, no caminho de casa, eu o quê? Gente, pelas minhas alternativas, eu não posso colocar eu conheço Jane no ponto do ônibus. Salvo se isso fosse uma licença poética, né? Caminhando para minha casa, eu conheço, eu avisto Jane. Não é o caso daqui, que eu vejo que é um diálogo mais corriqueiro. Então, no caminho de casa, eu conheci Jane, eu encontrei Jane no ponto do ônibus, né? No caso, ele não está nem como conheci, está como encontrei, que é passado de meet. Então, no caminho de casa, eu encontrei Jane no bus stop, I met she. Vamos ver o que as segundas alternativas podem nos conectar aí com esse she. She was wearing, ela estava vestindo. Ela vestiu. She is wearing, não. Se você encontrou, então não posso colocar agora no presente, na letra D, no present continuous, e nem na letra E com wears, tá? Então já elimino a D e a E. Porque no caminho de casa, eu encontrei Jenny no ponto do ônibus. Ela está vestindo? Ela veste? Não. Ou ela vestiu ou ela estava vestindo. Então aí eu fico agora ou com a letra A ou com a letra C, tá? But she... Opa! Aí é que tá. Eu tô vendo que essa minha última lacuna vai ser uma negativa. Se eu tenho negativa, eu não posso colocar doesn't, porque doesn't é auxiliar de presente, não de passado. Então, she didn't look happy. Minha frase: no caminho de casa eu encontrei Jenny no ponto do ônibus, ela estava usando um lindo vestido, mas ela não parecia feliz. E aí, professor, como é que você então conectou? Como é que você sabia da segunda e da terceira lacuna? É muito comum, geralmente, eu ter uma frase que tenha past continuous, né, passado contínuo, que é o caso de was wearing, com o outro passado simples, que é o didn't look, tá? Então, são orações que são bem coordenadas com esses tempos verbais, e pelo contexto também é o que mais fica certinho ali no português, né, caso eu fosse traduzir. Então, no caminho. Eu já traduzi, né? Já falei 1000 vezes. No caminho de casa, eu encontrei Jane no ponto do ônibus. Ela estava usando um lindo vestido, estava vestindo um vestido bonito, mas ela não parecia feliz. Então, aí vai ser letra B. Não. Pera, letra A. Matt was wearing didn't look. Letra A.
Questãozinha do Ita, vamos lá. Dadas as sentenças. I stayed at the Menezes for only 2 days. Permaneci lá nos Menezes por apenas 2 dias. 2. When she cried, her eyes used to get swollen. Quando ela chora, quando ela chorava, os olhos dela costumavam ficar inchados. 3. He arrived and saw the patient. Ele chegou e viu o paciente. Constatamos que estão corretas. Letra E, todas estão corretas, gente. Stayed está certinho, que é passado regular do verbo stay. Cried também está certinho, que é passado regular do verbo cry. Arrived também passado regular de arrive. E só passado de si. Então, show de bola, letra E. Eita, olha esse textinho aí. Vamos lá. Gente, eu costumo dizer que quando tem esse texto grande, qual é o bizu que eu dou assim, o toque que eu dou para vocês? Tentem pegar se o título diz alguma coisa e logo nas primeiras linhas, só para vocês terem ideia central. Uma vez que eu peguei a ideia central do texto, eu vou para a pergunta. Se a pergunta exigir que eu leia o texto todo ou que eu faça uma tradução ali um pouco mais dinâmica, eu vou traduzir. Do contrário, eu já vou mandar bala ali na questão porque eu não posso perder tempo. Né? Imagina o tempo que eu perderia numa prova traduzindo esse texto aqui inteiro. Né? Mesmo sendo professor, só olhando para esse texto já fiquei com preguiça, mas se for necessário a gente vai traduzir. Vamos lá. E tá assim. Learn to code, it's more important than English as second language. Aprender codificação é mais importante do que inglês como uma segunda língua. Eu não concordo, mas tudo bem, o texto está dizendo. Vamos lá. Apple CEO Tim Cook says coding is the best foreign language that students in any country can learn. Tá, então um CEO lá, um presidente da Apple, Tim Cook, diz que codificação, tipo essas linguagens de computador, né, é a melhor linguagem estrangeira para qualquer aluno em qualquer lugar do mundo possa aprender, para que qualquer aluno possa aprender. Já peguei que o texto, de maneira central, fala sobre isso, sobre tecnologia, sobre codificação. Vamos agora ver lá na pergunta o que isso está me falando. O que está me perguntando. Which one from the underlined verbs in the text conveys a verb tense that is different from the others? Qual dos verbos sublinhados no texto apresenta um tempo verbal que é diferente dos outros? Gente, eu preciso ler esse texto inteiro para saber que nas alternativas qual o tempo diferente, qual é o tempo diferente dos outros. Só para resumir para vocês, o que a pergunta está me dizendo? Condenado, qual é o verbo errado aí do rolê, das alternativas? A pergunta diz assim, mano, tem 4 verbos que estão certinho no mesmo tempo, um está errado. Eu preciso ler esse texto inteiro? Não preciso. Vamos direto para a questão. Então vamos lá. Olha aqui, ó. A verb tense that is different from the others. Um tempo verbal que é diferente dos outros. Vamos nós. 6. Parágrafo 1. Dizer, né? Terceira pessoa, presente. Show. Made, aqui é passado. Que é passado de make, made. Fez, passado irregular. Think, primeira pessoa do verbo pensar ou infinitivo mesmo. Runs, terceira pessoa do verbo correr. I run, you run, he, she, runs. Presente. E needs também está no presente. Então, o verbo errado aqui do rolê, no caso, que está excluído aqui dos outros, é o verbo made, letra B, que está no passado. Então, tenho meio que essa sagacidade, essa maldade de, cara, já pega o texto e tem que traduzir tudo. Não, dá uma olhadinha na questão. Se não for o caso, vai lá e volta. E vamos nós. Para a próxima, porque... Tô achando que tô fazendo prova, né? Mesma coisa aqui, tem outro texto, tá? De cara eu vejo que o título desse texto fala para mim de fibras óticas. Ou seja, eu sei que o texto vai me falar sobre fibras óticas. Já peguei a ideia central. Vamos entender se a pergunta exige com que eu traduza esse texto, ou que eu pegue maiores informações. Assinale a alternativa que corresponde à forma afirmativa do segmento. Engineers didn't think. Ou seja, eu tenho ali engineers didn't think, engenheiros não pensam, né? Essa frase está na negativa, certo? Se essa frase está na negativa, gente, eu entendo que quando eu faço frases negativas no passado, eu vou usar o verbo auxiliar did, no caso de uma negativa, né, did not, e o meu verbo volta no infinitivo, que aí é o caso do verbo think, né? Se o verbo think está no infinitivo com o didn't, que já me apresenta que é passado, basta eu saber qual é o passado de think. O passado de think é thought, como vocês devem ter visto lá naquela tabelinha de verbos no passado, né? Então, qual é o passado de think, thought? É só isso. Qual vai ser a letra? Letra A. Por que não seria B? Porque a B é thought, já é outra coisa, é outro significado. A letra C significa engineers through, que é através. A D é como se fosse esse through, uma abreviação da letra C. E o throw que é verbo. Então também, né, que é tipo jogar, né? E aí, o passado de think, de fato, é thought mesmo, letra A, tá? Mais uma vez, não precisei desse texto inteiro para responder essa questão. Próxima questãozinha aqui.
Olha, mais um texto, só texto, né? Vamos lá. Tá, no caso desse não tem título, então eu tenho que dar uma olhada mesmo nesse primeiro parágrafo para entender o que está dizendo. My name is Luca. Meu nome é Luca. I live on the second floor. Eu moro no segundo andar. I live upstairs from you. Yes, I think you've seen me before. Eu acho que você já me viu antes. Tá. Vamos para a pergunta. Sei que estou falando ali de um garoto, provavelmente, né? Que ele vai estar falando com alguma menina, com alguém, whatever. E aí a minha pergunta tá assim, gente. Qual dos verbos a seguir é regular? Marque a alternativa correta. Eu preciso saber a vida desse lerdão e ler esse texto inteiro do que ele está dizendo para saber qual verbo meu ali é regular? Não. Então vamos nós ali para a questão. Seen. Seen ali no caso é particípio, não é verbo no passado. Was é verbo irregular de verb to be. Broken também é particípio do verbo broke. É broke. Não, ó. Break, broke, broken, do verbo break. Né? Então aí também é particípio na letra C. Walked. Opa, walked é regular. Né? Porque eu tenho ali a desinência ed, que é características dos verbos regulares. Né? Terminou em ed, se não for adjetivo, qualquer outra coisa, vai ser verbo no passado regular. E thrown também, né? Não é verbo regular. Logo, eu mato aí a minha questão com a letra D, walked. Ok? Mais um texto. Read the text below and answer the question according to it. Da Epicar, 2017. O título tá assim, os mais comuns preconceitos. E, gente, prejudice não é prejudicial, tá? Prejudice é falso cognato, é preconceito mesmo. Então é um texto que fala sobre preconceito. Vamos para minha pergunta, para eu ver se há necessidade de eu traduzir esse texto. Mark the correct question for the sentence. Marque a questão correta para a frase. Prejudice based on religious affiliation. Preconceito baseado em afiliação religiosa. Ou seja, que tipo de pergunta eu faria? Porque ele está falando isso. Marque a pergunta correta para a frase, para a resposta. Prejudice based on religious affiliation. Qual pergunta que eu marcaria para ter essa frase em inglês denunciado como resposta? É o que a pergunta quer saber. Então, para eu responder para vocês, preconceito baseado em afiliação religiosa, eu tenho que perguntar o quê? A. Que preconceito você falou sobre? B. Que religião você falou sobre? C. Que afiliação você falou sobre? Ou D. Que preconceito religioso você falou sobre? Que preconceito você falou sobre? Porque aí me dá insumo para te responder que eu falei de preconceito baseado em afiliação religiosa. Eu precisei ler esse texto inteiro, meu povo, para poder responder essa questão? Não precisou. Né? Muito embora ali no segundo parágrafo né, uns argumentos bem legais, que falam sobre discriminação religiosa, perseguição que vem sendo muito comum através da história, enfim. Depois vocês deem uma olhada, peguem para traduzir, porque é importante para o enriquecimento de vocabulário. Mas eu estou resolvendo aqui as questões como se vocês estivessem fazendo já a prova. Então, é diferente do estar... Por exemplo, se eu trabalhasse com esse texto em sala de aula, certamente falaria para vocês, gente, primeiro parágrafo, vamos pegar aqui. Quais são as palavras que são comuns em português e do inglês? O que é verbo? O que não é? O que é adjetivo? Lá, 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 e... Não é o caso aqui, porque a gente tem que ser rápido. Rápido não, ágil. Né? Ninguém vai fazer prova com rapidez, olha a besteira que eu estou falando. Mas a gente tem que ser ágil por conta das outras disciplinas que também estão nas provas que a gente vai fazer e principalmente para poder administrar e organizar o tempo. Vamos para a próxima. Tá, marca a opção a qual todos os verbos estão escritos no passado. Gente, que lindo, de graça, de graça. Colégio Naval 2017, lindo, olha aí. Vamos lá. Put, ok, pode estar no passado. Peraí, drank, drunk, isso mesmo. Drunk com U, no caso, é particípio, não é passado. Então eu já elimino essa daí, tá? E o taken também é particípio. Então já não posso colocar. Para quem não lembra de particípio, eu tenho aquela listinha de verbos irregulares que tem o verbo no infinitivo, verbo no passado e verbo no particípio. Letra B. Knew, brought, wanted, made e was. Acho que essa daí, hein? Knew, passado de know. Brought, passado de bring, que é trazer, trouxe. Wanted, passado de want, querer, quis, ou queria. Made, passado de make, né, que é fazer, fez. E was, passado de verb to be. Por enquanto, estamos na letra B. Vai que tem uma outra linha que confunde a gente, vamos ver. Letra C, wrote, passado de write, que é escrever. Escrever, escreveu. Come, gente, come é presente. Então, já descarto.
Felt, had, flew estariam certinhas, que é sentiu, teve e voou. Né? Também tá certo, mas aí o come não é. Letra D, told, passado, were, passado, begun com o não é, não. Aí é particípio também, já descarto. E a última, left, passado, spent, passado, slept, passado, swam, Aí esse swam com u também é particípio, né? Que swam seria com a, para ser passado, o que seria o passado do verbo nadar, que seria nadou, ok? Então aí a minha alternativa correta vai ser a letra B. Vamos nós. Even though they, everything about the old lady's previous life, they still, her. Beleza, questãozinha da iPhone. Ainda que eles soubessem tudo sobre a vida da velha senhora, ainda assim eles contrataram ela. Então, as duas estão no passado, né? Even though they knew everything about the old lady's previous life, então knew, só pode ser letra B. They still hired her. Eles contrataram ela. Então, questãozinha vai ser letra B mesmo. Coisas aqui. Não, tá certo. Às vezes dá um bug, tá? Mais uma da AFA. You survived in that forest. Você sobreviveu naquela floresta. I had a survival course 3 years ago, so I knew how to get food. Tá. Na segunda parte aí, gente, eu tenho uma resposta que tá assim. Eu tive um curso de sobrevivência 3 anos atrás, então eu soube como obter comida, como conseguir comida. Se eu tô com essa resposta no passado, a minha perguntinha também vai ser no passado. Então, a que cabe aí? Qual a minha pergunta dentro das alternativas que me caracteriza passado? Letra B. Né? Não, letra B. Letra A. How did? Como você sobreviveu naquela floresta? Se eu pergunto como a letra B, o I didn't, eu vou perguntar por que você não sobreviveu naquela floresta? Então eu estaria conversando com o espírito. Na letra C, what can you survive? O que você pode sobreviver? E na letra D, who could? Quem poderia, sabe, não ia conectar. Então aí, eu pegando pelo did mesmo, né, eu já entenderia que é a letra A. Como você sobreviveu naquela floresta? Para mim, a resposta ter cabimento ser eu tive um curso de sobrevivência 3 anos atrás, então aprendi, né, sobre como pegar comida. Colégio Naval, complete as sentenças com o uso correto de simple past e past continuous. Foi mal, nem sabia que ia ter questão aqui de past continuous. Que eu botei só simple past e present perfect, mas sem problemas. Para quem não lembra, past continuous é aquela estrutura que eu tenho o verbo to be no passado, was, were, mais o meu verbo principal com o ing, né? Então, se por exemplo no presente I am studying, eu estou estudando, no passado I was studying, eu estava estudando. E aí é muito comum, né, ter esse tipo de frases assim, que a gente vai ver até aqui no exercício pelo que eu estou vendo, de past continuous com simple past ao mesmo tempo. O que o exercício está dizendo para vocês? Complete com simple past e past continuous, ou seja, quando você tiver um, você não vai ter o outro, quando você tiver outro, você não vai ter o um. Vai sempre faltar um tempo verbal ali que vocês vão ter que conjugar para saber, né, qual vai ser o certo a se colocar na lacuna que está em branco. Vamos nós. I was waiting the bus. Eu estava esperando o ônibus quando eu já tenho aqui uma frase que está em past continuous, certo? Eu estava esperando o ônibus. Quando eu a vi. Se tem past continuous, gente, a outra vai ter que estar no passado. Então, when I saw her. Passado de si, irregular, saw. Então, por enquanto, eu tenho letra A e letra D para colocar. A segunda, the children, when the teacher arrived. When the teacher arrived, quando o professor chegou, é uma frase que também está no passado. Eu vejo ali, arrived, desinência é de regular. Então me falta ali uma frase com past continuous. Quando eu falo das crianças, the children é plural, eu estou falando delas, então vai ser the children were, porque é plural. Então, were arguing when the teacher arrived. As crianças estavam argumentando, conversando quando o professor chegou. Então eu tenho aqui letra. Cadê? We're arguing. Letra D? É isso? Calma. Aí só. Aquele que demora um ano pra poder. Essa mesmo. Por enquanto aqui, letra D. Confirma aí, gente, pelo amor de Deus. Não pode ser o was, porque o was seria singular. Everyone to music when the lights out. E a última, gente, tendo em vista aqui que eu já entendi que é a letra D, todo mundo estava ouvindo música, everyone was listening to music when the lights went out, quando as luzes acabaram, foram embora, tá? Então, essa questãozinha aí vai ser letra D mesmo, porque eu tenho ali, na primeira, faltando um verbo no passado, tendo em vista que eu tenho past continuous. Na segunda frase, eu tenho uma frasezinha, uma frase que está faltando
é o past continuous, já que eu tenho no passado, e na terceira tá faltando as duas, e aí, né, vocês acabaram conectando de acordo com o contexto, e também a letra D já tinha denunciado que seria aquilo mesmo, então, vida que segue. Mais um texto aqui, vamos nós. Vamos lá, é uma preguiça, né, de ler texto, mas faz parte. Olha isso, gente, que vergonhoso, eu, professor de inglês, falando isso. Título. Se é texto, olho para o título, vou para minha questão e depois eu volto para entender se... Quer dizer, gente, aqui eu vou ter que fazer tudo, porque eu vou ter que conectar esses verbos no texto. Então vamos lá. About 6 months ago, Google... Calma, vamos pro título. You can now edit and format your Google Docs by voice. Você pode agora editar e formatar seus documentos do Google por voz. Show. About 6 months ago, cerca de 6 meses atrás, gente, isso aí já me denuncia, tá? Se eu tô dizendo para vocês cerca de 6 meses atrás, é passado. Eu tenho ali o ago, né, que é de verbo de passado. Então, isso já me denuncia que a frase tem que estar no passado. Se eu já entendi que a frase me pede um verbo aí no passado, eu já vou descartar A, que é present perfect, já vou descartar B, que é presente, já vou descartar C, que é present perfect, tá? Logo, por enquanto, as minhas possibilidades vão ser ou letra D ou letra E. Então, about 6 months ago, Google introduced, apresentou a tipagem de voz pelo Google Docs na web, to allow you, para te permitir editar seu texto no documento. Então, aí não poderia ser allowed, que aí permitiu, né? Ele apresentou para te permitir, né? Para te... É permitir mesmo, né? Contra um sinônimo para permitir, para te... Sei lá, deixar você fazer isso, whatever, tá? Então, aí vai ser to allow, com o verbo com to no infinitivo. Beleza, passei aqui, né? Eu já sei que vai ser a letra D mesmo. This means, isso significa que agora, you can now say think like. Você pode agora dizer coisas como selecionar tudo, alinhar no centro, negrito, ir para o fim da linha, increase font size, melhorando ali na fonte principal. E o Google Docs entenderá, will understand, e seguir os seus comandos, tá? You can find a full list of available commands here. Você pode encontrar uma lista cheia de comandos disponíveis ali, ok? Então, basicamente, é isso aqui, vai ser a letra D. Nesse caso aqui, a gente teve, né, que dar uma olhadinha no texto mesmo. Questãozinha da iPhone. Choose the word that correctly completes the sentence. I'm not worried about the test. Enough to pass. Para mim, a iPhone sempre tem as questõezinhas mais chatas. Muito embora essa aqui não seja difícil, tá? O problema dessa questão, gente, é que a gente acaba tendo o hábito de querer traduzir para o português tudo que a gente faz. E isso às vezes pode ser bom e outras vezes não. Por isso que eu falo, faço o raio-x da questão, né? A questão me fala o seguinte: I'm not worried about the test. Eu não estou preocupado com o teste, com a prova, com o exame. Não estou preocupado. Se eu estou falando que eu não estou preocupado, gente, é uma ação que está acontecendo nesse momento, né? E ali tem enough to pass. Pelas minhas alternativas, eu sei que eu estou falando do verbo learn, que é aprender. Então, como eu percebo aqui que estão todos em algum tipo de passado, eu aprendi o suficiente para passar. E aí que vem o problema, porque você pensa assim, caramba, eu não estou preocupado com o teste porque eu aprendi o suficiente para passar. Eu aprendi, ou vai ser learned se for irregular, ou vai ser learned se for regular. Ou é a letra A ou letra E. Não é nenhuma das duas. Por quê? Se você não aprendeu o suficiente para passar, se você aprendeu o suficiente para passar, mas nessa frase diz que você não está preocupado com o teste, você aprendeu é uma ação que aconteceu ali no passado, mas você não está preocupado, ainda está rolando. E esse tempo que ainda está rolando, que ainda traz o resultado, é present perfect. Não é passado e não é presente, como a gente faz em português. E se é present perfect, eu tenho uma estrutura a seguir. Qual é a estrutura do present perfect mesmo? I have, verbo have, e mais meu verbo no particípio. Então aí vai ser a letra B. I have learned enough to pass. Que no fim das contas, gente, quer dizer a mesma coisa em português, né? Eu aprendi o suficiente para passar, tá? Nesse contexto aqui. Então aí nessa da iPhone vai ser a letra B. Mais uma. Read the text to answer the question. Vamos ter que ler tudo porque é de completar no texto, não tem salvação. Essa aqui a gente vai ter que ir mesmo, no caso. My name is Patrick. Meu nome é Patrick. Ou Patrick mesmo, whatever. I on vacation to Brazil last summer. De férias no Brasil no verão passado. E eu num hotel 5 estrelas de frente para a praia no Rio de Janeiro. Eu fui para o Rio de avião e eu, um mês lá. Eu, um monte de gente e nós, um momento legal.
I wanna go back to Brazil as soon as possible. Quero voltar para o Brasil assim que possível. Vamos que vamos. Olhando aqui para as alternativas, eu vejo que todos os verbos estão no passado, então não vou ter muito problema com relação a isso. Vamos nós. Meu nome é Patrick. Eu o quê? Viajei de férias para o Brasil? Ou fui para o Brasil? Estava. I were não pode ser, então já descarto letra E. Não vai ser letra E. Tá? Se você estava de férias, seria I was on vacation. Então, de cara aí nessa primeira lacuna, eu já descarto a letra E. Ou vai ser traveled, eu viajei de férias no Brasil, ou eu fui de férias para o Brasil. Vamos continuar. And I in a 5-star hotel. Não posso colocar I were, gente, de jeito nenhum. Então já descarto também letra B e letra D, né? Pelo mesmo motivo que eu descartei a E, eu não posso ter letra B e nem D, porque I were é errado. Eu só poderia colocar I were se fosse uma condicional. Lembra que Beyoncé falava if I were a boy, se eu fosse um menino? No caso do si, tudo bem, mas não é o caso daqui. Então, eu tô entre a A, eu até perdi. Calma, entre a letra A, stayed, e letra... Ai, meu Deus. Letra C. Então eu sei que vai ser stayed, né? Eu fiquei num hotel 5 estrelas, em frente à praia no Rio de Janeiro, fui pro Rio de avião e um mês lá. É muito comum a gente falar I spent para falar que eu passei um mês lá, né? Eu gastei, que spend é gastar, então eu gastei um mês lá. Ninguém fala, pô, eu gastei um mês nos Estados Unidos, no Brasil. Eu passei. Mas é comum a gente usar o verbo spend. E se esse texto está no passado, meu povo? Passado de spend vai ser spent. Então aqui vai ser letra. Já matei a questão, né? Não matamos? Não, calma. Matei, porque a tá spend tá presente, vai ser letra C. Mas vamos continuar. I met a lot of people, conheci uma porrada de gente, e nós tivemos um momento bem legal. And we had. Então tá certinho. Tá? Então aí vai ser letra. Acabei de falar qual era a letra e fugi dela. I went, I stayed, spent, met, had. Letra C, não é isso? Isso aí, nós tivemos um momento bem legal. Ok? Então, sempre atenção com essas questõezinhas com lacuna para vocês, né? Não errarem ou acabar, né, fugindo ali do texto. Digitar meu microfone aqui. Espero que vocês estejam ouvindo, imagina. Vou ver o vídeo depois, não tem nenhum áudio. Vou ficar frustradíssimo. Vamos nós. Ita, questão do Ita. Ita sim. Would you like some more whiskey? Yes. You? Não, não, não. Tá. Se eu pergunto pra vocês, você gostaria de mais whisky? Se eu estivesse perguntando isso normalmente, num contexto de rolê, num bar que fosse, eu poderia responder sim, eu gostaria, né? Would you like more whiskey? Yes, I would like. Eu gostaria, mas aqui as minhas possibilidades de resposta eu já entendo que vão ser present perfect. Professor, como é que você entende que vai ser present perfect? Porque olha a minha estrutura, gente. Eu tenho ali have, eu tenho already, que também é muito predominante nas minhas estruturas de present perfect, que significa já, e verbo no particípio, certo? Então, gente, nessa questãozinha é só montar. É só montar. I have, you have. Se é you have, amor, eu não vou poder marcar nem a letra C, nem a letra D. Eu fico por enquanto com A, B e E, né? O already sempre vai permanecer depois do meu verbo e do meu verbo depois do have e antes do meu verbo no particípio. Ficaria no meio dos dois, né? Então, você já you have already drunk it, já bebeu. Então, meu particípio ali vai ser drunk com U. Ou seja, a minha resposta correta aí é a letra A. Não pode ser have already drink, porque drink está no presente. A outra também está no presente. A D não poderia ser porque you has não existe. E a E está totalmente equivocada. You have already drinking. Nada a ver. Tá? Tá ali depois com infinitivo. Enfim, onde já se viu. Ou gerúndio que fosse. Beleza? Então partiu para a próxima. Choose the correct option to complete this novel excerpt. Escolha a melhor opção para completar esse pedacinho do romance. Where is Louisia? Onde é que está Louisia? Gritou Paulo. Paul, said Mr. Scoberford softly. Paul, gritou a senhora Scobert calmamente. Louise has not. Opa! Se eu tenho has not, gente, eu já sei que é present perfect. Olha a minha estrutura aí, só que está na negativa. Então, has not, meu verbo tem que estar no particípio. Particípio de call vai ser called. Se o verbo é regular e vai terminar em ed, o particípio também vai ser igual. Então, isso já facilita. Logo, eu já sei aí que vai ser, por enquanto, ou A, ou B, ou E. Que são as questões que eu tenho called. Então, Louisa has not called, nor
Luísa não ligou e nem escreveu. Not called and not written. Então vai ser letra E. Já matamos. Ou não, calma. Calma, calma. Não, peraí. Me perdi. She has not... Peraí, eu botei called, né? E... Written, isso mesmo, called written. She has not come home, ela não foi para casa. Que aí o participo de come também vai ser come, não muda. Então, I'm sorry, I don't know what to think, eu não sei o que pensar. Gente, eu fico super perdido às vezes também aqui no preenchimento, mas aí vai ser letra E, ok? Called written come. Próxima questão. In the sentence, it's been 30 years since I developed the notion of multiple intelligence. Tem 30 anos que eu desenvolvi noções de múltiplas inteligências, inteligências múltiplas. The contraction refers to... O que é um contraction, gente? É uma abreviação. Qual é a abreviação que eu tenho ali? It's. It's pode ser it is, it pode ser it has, it pode ser possessivo, it pode ser um monte de coisa. Então, o que me caracteriza ali, o que me denuncia que essa questão vai ser letra A, a resposta it has. Professor, porque eu sei que todos esses exercícios que você está fazendo são de present perfect passado. Ok, poderia ser. Mas aí, gente, eu tenho ali o been. Percebe? It has been. Lembra que na estrutura de present perfect meu verbo tem que estar no particípio? Então, it has been 30 years since, desde que. E o since também é bem característico, né, das frases nesse tempo verbal. Então, aí vai ser a letra A. Questãozinha da iPhone. Choose the word that correctly completes the sentence. Escolha a palavra que melhor completa a frase. I'm not worried. Já fez essa. Né? Que é do teste lá. Já fizemos. Vou ter repetido. Vamos para a próxima aqui da Ita. He done up yesterday, although he very busy lately. Tá. Bom, vamos ver, né? Vamos raio-x da questão. Eu tenho ali done up yesterday. Aí eles ontem. Se eu tenho ontem, gente, ontem é advérbio de passado. Se é advérbio de passado, meu verbo tem que estar onde? No passado. Se meu verbo tem que estar no passado, eu não posso colocar letra A porque o rings é presente. Não posso colocar letra D porque has rung seria present perfect. E poderia colocar E, né, caso todas as questões estejam erradas, mas aí não é o caso ainda. Então vamos ver aqui. Passado de ring, rang. Então he rang them up yesterday. Ele os atendeu ontem. Embora ele esteja bem ocupado ultimamente. Esse lately aí é bem característico também de present perfect, tá? Né? Se ele esteja ocupado ultimamente, é uma ação que começou lá atrás e ele ainda está ocupado agora. Então, eu vou ter que usar aí present perfect, de maneira que vai ficar rank, a primeira porque ele pede passado, e a segunda has been. Tá? Então, letra C. The phone... Não. While I, my bath as usual. Eita, essa aí, né, dá para confundir um pouquinho, mas vamos lá. The phone rang. Gente, eu não posso usar rang ali nessa estrutura de particípio porque eu nem tenho um caso, de repente, de present perfect característico, não tem have, não tem nada. Então, já descarto a letra A. The phone rings. O telefone toca enquanto eu tomo meu banho, usualmente. Quando tem esse while aí, gente, o while é bem característico de frases que eu vou ter present continuous, past continuous com simple past. Lembra que a gente fez uma questãozinha dessa lá em cima? Né, uma ação está acontecendo enquanto estava fazendo outra coisa? É basicamente isso. Então o telefone tocou enquanto eu estava tomando meu banho, como de costume. Aí vai ser a letra B. The phone rang, que é o passado de ring, enquanto eu, while I was having my bath as usual. Letra B, tá? E essa última questãozinha aqui da IAR, quer dizer, nem sei se é a última, né? Coloquei aqui do lado. Select the alternative that best completes the dialogue below. Jude, I, Mary last Sunday. Eu vi Mary no domingo passado. Gente, se é domingo passado, eu já sei que é passado. Passado de si, só. John, really? Sério? Ela por anos. Como é que ela tá? Eu não a vejo por anos. Gente, se ele não a vê por anos, é uma parada que começou lá atrás e que continua. Os anos passaram, veio o coronavírus, ele ainda não viu essa mulher. Então, I haven't seen. Present perfect, por quê? Estrutura ali do have, mais o not, mais o meu verbo no particípio, tá? Então, I haven't seen her for years. How is she? Então, com isso, eu tenho letra B, ok? Ai, gente, acabou, era a última mesmo. Então é basicamente isso. E olha eu aqui ampliando a tela, fazendo besteira.
deixar aqui no meio. Bom, terminamos então esse módulo de exercício de Simple Past e Past Perfect, tá? Queria pedir encarecidamente para vocês se inscreverem aqui no canal, dar o like, comentar qualquer assunto que vocês queiram, que vocês não tenham visto ainda, quais são as questões que vocês acham que são legais de serem resolvidas e manda pra gente, ok? Não deixem de se inscrever, compartilha, manda para amigos. Se você não gostou, nosso professor chato, professor ruim, a minha é melhor, deixa quieto, não precisa falar nada. E é isso, ok? Vida que segue, boa sorte aí, bons estudos para vocês, muita disciplina nesse período de estudos também, tá? Se organizem, tentem dividir sempre pelos tópicos do que vocês estão estudando. E qualquer dúvida, estamos aqui no 01 no inglês, não só eu, como os outros professores que também vão fazer parte do canal, para ajudá-los, tá certo? Forte abraço, beijão.